Shabbat Shalom, Mahatma Tová, sejamos todos nós selados no livro da vida do Cordeiro para o bem. O tema da mensagem desse Yom Kippur é arrependimento. Hashem, Senhor de Avraham, Isaac e Yaakov, obrigado pelas tuas instruções e correções. Esta mensagem se aplica a todas as pessoas nessa terra, sem nenhuma exceção. Mas primeiro, para a minha própria vida, obrigado por ouvir as minhas orações e petições. Nos conceda força para tomar do teu poder e mudar a nossa vida, a nossa história em arrependimento verdadeiro, corrigindo tudo que se faz necessário na nossa vida. Me capacite a passar esta ministração tão importante corretamente, que os meus irmãos recebam essas instruções também corretamente e tenha também o desejo de mudar as suas vidas em arrependimento verdadeiro diante do Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Tema da mensagem: arrependimento. Em primeiro lugar, eu confesso que essa mensagem contém abordagens complexas de entendimento. Eu particularmente considero uma das ministrações mais complexas de todas que nós já recebemos do Senhor. Eu espero no Senhor conseguir passar tudo corretamente, todas as informações importantíssimas para cada um de vocês. Que vocês considerem e recebam nos seus corações, no seu espírito, o que nós vamos abordar hoje. E não esqueçam do que a Ruach HaKodesh nos ministrará neste dia especial, neste Yom Kippur. Utilizaremos muitos textos das Escrituras Sagradas, então eu recomendo que você anotem e meditem em cada um desses textos. Para meditarmos, você já disse ou ouviu alguém dizer que se arrependeu de alguma coisa que fez ou até que deixou de fazer? Mas será que nós sabemos o que de fato significa arrependimento? Irmãos, o dicionário define a palavra arrependimento com o seguinte significado: pesar, tristeza por algum ato ou omissão que se tenha praticado. É importante sabermos que arrependimento não é um conceito claramente abordado na Antiga Aliança, no Tanar. A aplicação da palavra em hebraico, teshuvá, retorno a Hashem, em muitos casos está como abandone os seus pecados, mesmo na tradução das Escrituras versão David Stern. Ela traz um reconhecimento do pecado, mas não traz necessariamente o conceito de arrependimento da forma que o Senhor deseja que aprendamos. Uma pessoa pode até reconhecer que pecou, mas muitas vezes ela não consegue reconhecer a sua culpa. E outras vezes até tenta atribuir a culpa do seu pecado a outro alguém, justificando a situação. Está bem, eu reconheço, eu pequei, errei, pequei. Mas a culpa não foi minha. Dada a dificuldade
de encontrarmos o sentido correto da palavra arrependimento na tradução que utilizamos regularmente, nós vamos utilizar muitos textos da versão OJB, versão que compreendemos ser a melhor tradução que temos tido acesso às Escrituras Sagradas. O correto significado da palavra techuvá é arrependimento com profundo pesar dos nossos pecados, com forte desejo de mudança de procedimento e com forte desejo de entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Isso é techuvá. Arrependimento exige retratação de alguma forma. Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, acreditando que estava servindo e agradando a Hashem, mandou matar Estevão, e não tinha como ressuscitá-lo. Para se retratar, Shaul Hachalia, em arrependimento profundo, 3 dias jejuando, sem enxergar nada, dedicou o resto da sua vida para prosseguir o trabalho de Estevão, como instrumentos na mão de Hashem, ministrando arrependimento para a salvação de almas para a eternidade. Zacai se arrependeu, se retratou, devolveu 4 vezes o valor que ele havia retirado de forma ilegal do povo. E naquele dia houve salvação naquela casa, porque Yeshua assim o disse. Irmãos, não é possível abandonarmos o pecado sem arrependimento. Assim como não é possível nos voltarmos para Hashem sem abandonar o pecado. Ou seja, sem arrependimento verdadeiro, não temos como nos voltarmos para Hashem. Não temos como ser salvos. Sem arrependimento da posição de réu, nos tornaremos juízes, inocentando as nossas vidas e condenando a vida de outras pessoas pelo nosso erro, pelo nosso pecado. Nós temos a opção de escolher o que nós vamos fazer ou até deixar de fazer com a nossa vida, mas não podemos esquecer que nós vamos responder por tudo que nós fizemos ou até pelo que nós deixamos de fazer. Existem muitos casos de arrependimento, porém, normalmente, quando isto ocorre, é porque de algum modo o pecado cometido ficou evidente, foi descoberto. E muitas vezes ainda tentam justificar o motivo porque pecaram. Não tinha atenção do meu marido, não tinha atenção da minha esposa. Quando não atribui literalmente a responsabilidade do que ocorreu sobre a vida de outras pessoas. Nós passamos por isso essa semana. Eu fiz isso por causa daquilo. Se você estivesse no meu lugar, você entenderia o meu pecado. Me daria apoio até. Não podemos mais tentar justificar ou tentar atribuir a culpa do nosso pecado a ninguém. Precisamos entender o que significa arrependimento. As pessoas que temem verdadeiramente o nome sagrado de Hashem deveriam se incomodar imensamente para identificar qualquer situação de pecado em suas vidas.
mesmo antes que alguém descobrisse. Deveriam correr para confessar e corrigir. Deveriam se retratar com quem se fizesse necessário. Porém, as pessoas normalmente, mesmo conhecendo os seus pecados, preferem ocultá-los, acreditando que estão protegendo as suas reputações aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Afinal, o que as outras pessoas pensariam dela? E assim, elas não dão a devida importância de como elas estão com o seu caráter diante de Hashem. Muitos abandonaram seus vícios, mudaram de comportamento, mas nunca tentaram corrigir os estragos, as feridas que elas provocaram, principalmente na vida de outras pessoas. Temo que neste caminho a pessoa possa nunca desenvolver em arrependimento verdadeiro para se voltarem para o Senhor. Somente quem convive de forma próxima com outra pessoa é que pode saber como ela realmente se comporta sobre o mesmo teto. E mesmo em uma convivência próxima e contínua, nós não temos como saber de fato como está o coração da outra pessoa. Quando eu e minha esposa recebemos a palavra de Hashem sobre arrependimento, nós fomos estudar. Eu confesso que é um assunto muito mais complexo do que eu pensava. Verificamos toda a antiga aliança sobre o termo arrependimento. E mais de 70% desse termo se refere de forma equivocada de que Hashem teria se arrependido de alguma coisa, de alguma forma, pelo que ele fez. Como se Hashem pudesse pecar. Porém, Hashem não se arrepende nunca de nada, porque ele não é o homem para que se arrependa. Como está escrito em Bamidbar, Números, capítulo 23, versículo 19. Mas Hashem pode mudar sentenças e decretos sobre a nossa vida. E é para isto que estamos lutando aqui neste dia, aqui neste Yom Kippur. Quando reconhecermos os nossos pecados, nossas faltas e delitos, e nos arrependermos verdadeiramente diante de Hashem, com desejo verdadeiro de abandonar o nosso pecado, Hashem tem o poder para apagar as nossas transgressões, lançar no mar do esquecimento e mudar sentenças e decretos ao nosso favor. Resultado da mudança do nosso coração. Não que o Senhor mudou, mas a mudança do nosso coração muda os decretos sobre a nossa vida. Hoje nós estamos aqui lutando e clamando diante de Hashem para a mudança de sentenças e decretos com relação à nossa vida. Que tenhamos entendimento que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente diante de Hashem, porque disto depende o nosso futuro aqui nessa terra, com efeito no porvir. São poucas e raras menções na antiga aliança sobre homens que se arrependeram de modo que Hashem espera de nós. É realmente assustador constatar isso. Uma dessas raridades se refere
a frase de Jó, ainda doente, após o encontro sobrenatural com Hashem, quando o conheceu. Iov, um homem íntegro, um homem justo, um homem que se desviava continuamente do que era errado, se desviava do pecado. Iov, Jó, conheceu o Senhor não apenas de ouvir falar. E disse, Iov, Jó, versão JB, capítulo 42, versículo 6. Iov, Jó, versão JB, capítulo 42, versículo 6. Por isso detesto-me a mim mesmo e faço arrependimento no pó e na cinza. Palavras de um homem justo, íntegro, que se desviava continuamente do pecado. Reconheceu que ele não era nada diante do Senhor. E o que mais dificulta hoje uma pessoa reconhecer os seus pecados é ela acreditar no seu engano que ela é uma boa pessoa. Para nós termos esse tipo de arrependimento verdadeiro, nós precisamos ter um encontro verdadeiro e conhecer quem é Hashem, como Iov teve um encontro com Hashem. Reconhecê-lo em nossas vidas, em toda e qualquer situação. Ai, me sinto tão sozinho, tão sozinha. Se lança na presença do Senhor. Se preencha da presença dEle. E o sentimento de solidão batirá em retirada da sua vida. Eu sei o que eu estou falando. Vamos entender porque o conceito de arrependimento não é apresentado da forma clara na Antiga Aliança. Literalmente, no princípio, no Gan Éden, Hashem buscou os nossos pais, Adão e Havá, e não os encontrou. Eles haviam se escondido para ocultar o pecado deles. Se esconderam de Hashem e buscaram suas próprias soluções para cobrir o pecado deles. Irmãos, nisso reside a nossa velha natureza. Fazer o errado, esconder e buscar as nossas próprias soluções, que além de não resolverem nada, complica ainda mais a nossa própria vida. E quando Hashem encontrou Adão e sua esposa em seus pecados, eles não se humilharam, não se voltaram para Hashem. Pelo contrário, quando Adão foi questionado por Hashem sobre o que ele, Adão, tinha feito, ele não se prostrou em arrependimento, nem tampouco sua esposa Havá. Os dois, unidos, tinham muitas desculpas do motivo pelo qual eles pecaram. E desde lá temos agido desta mesma forma nessa terra, sempre nos justificando ou até atribuindo a culpa do nosso erro, do nosso pecado a outra pessoa. Muitas vezes até reconhecemos o nosso pecado, mas dificilmente conseguimos reconhecer a nossa culpa. Isto é, conseguimos até reconhecer os nossos pecados, mas sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum arrependimento.
Isso, além de não nos ajudar, ainda agrava a situação, porque nos faz mais culpado diante de Hashem. Exatamente como aconteceu com os nossos pais lá no Gan Eden. As consequências do que ocorreu lá no Gan Eden está bem documentada no livro de Bereshit, Gênesis. Os nossos pais foram removidos do Gan Eden e pouco tempo depois, um dos filhos de Havá, preste atenção e tenha entendimento, filho de Havá, matou o outro. A primeira família do mundo teve uma grave divisão em seu meio. Se tornou desestruturada. E nós recebemos esta herança e estamos replicando na vida de outras pessoas. Mas não precisa ser mais assim, não conosco. Irmãos, reconhecer os nossos pecados é importante, mas não é apenas isto que a Ruach HaKodesh tem para nossas vidas. Precisamos assumir a responsabilidade com um profundo pesar no nosso coração. É necessária a retratação e não simplesmente ignorarmos o assunto. Foi Hashem quem buscou os nossos pais após eles pecarem. Não foram os nossos pais que buscaram a Hashem em arrependimento, em humilhação, em súplicas, em reconhecimento aos erros deles, para serem perdoados do estado de pecado em que eles se envolveram. Eles deveriam buscar uma solução de Hashem para a vida deles, e nunca a própria solução, com desculpas e atribuição dos seus erros às outras pessoas. A mulher me deu o fruto. Culpa dela. A serpente me enganou. Culpa dela. Hashem nos ministrou que nós agimos dessa mesma forma. Se nós pudermos esconder tudo o que nós fazemos de mal, nós faremos, sem nenhum peso, ignorando que os olhos de Hashem estão sobre toda a terra. Nós temos uma imensa dificuldade de reconhecer a nossa responsabilidade por qualquer coisa que nós façamos de errado. A culpa não foi minha. Sempre encontramos uma justificativa para o nosso erro. Da mesma forma que aconteceu com os nossos pais no Gan Eden. Entretanto, às vezes somos rápidos para apontar o nosso dedo para o erro dos outros. Eu sei quem fez. Meler Davi adulterou com Betsheva. Ela engravidou e, para tentar evitar a difamação, mandou matar o marido dela, Urias, e pecou contra Hashem. Um ano depois recebeu a visita do profeta Natan, o que me leva a acreditar que Davi havia passado por pelo menos um em Yom Kippur e não havia se arrependido. Hoje nós estamos aqui. O Senhor nos concedeu a oportunidade que não seja necessário o Senhor enviar um profeta como Ele enviou Natan para Davi, para nos chamar do nosso erro, do nosso pecado. Depois que Davi foi confrontado, ele entrou no processo de profundo pesar e então se arrependeu diante de Hashem.
Hashem nos ministrou também que dificilmente nos arrependemos se nós não formos denunciados ou confrontados. E ainda existem muitas pessoas que negam até a morte e morrem para a vida eterna. O povo de Israel quebrou sua aliança com Hashem, porque estabeleceu uma nova e eterna aliança através do sangue de Yeshua, nosso Mashiach. Mas isto não anula, não invalida ou cancela a nossa primeira aliança com Hashem. E não podemos mais viver como se Yeshua não tivesse vindo, não tivesse caminhado no nosso meio, nos ensinado para termos entendimento sobre o Tanar. Yeshua caminhou pelo Tanar, pela antiga aliança, trazendo entendimento. Hoje, nós temos duas alianças. E não podemos mais viver como se a primeira aliança tivesse sido cancelada. Ou como se a nova aliança de Hashem através de Yeshua não existisse nas nossas vidas. Mais uma vez eu insisto que compreendam que na antiga aliança não existe um conceito claro de arrependimento. Nos registros feitos nas Escrituras Sagradas, o arrependimento vem quase sempre depois de uma ação profética. Mas hoje temos a Ruach HaKodesh, que atua em nós para nos conduzir ao arrependimento se assim desejarmos. Que nós tomemos a decisão de corrermos na direção de Hashem em arrependimento verdadeiro. Não só no dia de Yom Kippur, mas a qualquer momento que isso se fizer necessário. Que tenhamos isso como prática na nossa vida, se realmente desejamos alcançar a nossa salvação através de Yeshua. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração. Se houver arrependimento verdadeiro, vamos nos retratar com quem nós ferimos. E não vamos fazer mais isso com a vida de ninguém. Irmãos, pense como fica o coração de Hashem, um pai de amor, com as nossas escolhas erradas. Então tomemos uma decisão de forma responsável em direção ao Senhor e também com as nossas relações pessoais aqui nessa terra. A Ruach HaKodesh nos diz, e com tristeza eu repito, que muitos, neste momento, estão ocultando seus pecados. Estão ocultando seus pecados de Hashem. Outros nem sequer conseguem reconhecer o que estão fazendo de errado como pecado. Dizem que amam sua família, mas seguem caminhando nessa terra com brigas, divisões, entre tantas outras coisas ruins, edificando o reino das trevas dentro da sua própria casa, dizendo que ama Hashem. Dizem amar Hashem, mas seguem com um mau testemunho. Dizem amar Yeshua, mas não se importa de feri-lo na face continuamente. Ouvem a palavra de Hashem, mas não colocam em prática nas suas vidas. Não dão atenção ao que a Ruach HaKodesh nos ministra. Se não desenvolvermos com urgência no nosso coração o que é, de fato, arrependimento, seguiremos pecando
seguiremos errando nos mesmos lugares, da mesma forma, do mesmo modo, ferindo e sendo ferido, mas com um engano profundo de que estamos seguindo no caminho certo. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma. Somente o arrependimento pode produzir uma vida com frutos, bons frutos. Matitiarro, Mateus, versão JB, capítulo 3, versículo 8. Matitiarro, Mateus, versão JB, capítulo 3, versículo 8. Produza fruto digno de arrependimento. Somos nós que temos que produzir esse fruto. Está na nossa mão. Yeshua já pagou o preço. Nós precisamos pagar o nosso preço. Tomar o madeiro, o nosso madeiro, e seguir Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Arrependimento, como conceito, foi iniciado somente com as ministrações de Yohanan, João, o imersor. E para introduzir esse conceito, ele, Yohanan, utilizou a tevilá, a imersão. Matitiarro, Mateus, capítulo 3, versículo 11a. Matitiarro, Mateus, capítulo 3, versículo 11a. Eu vos dou uma tevilá, imersão em água para arrependimento. Yohanan foi lembrado pelos seus talmidim como quem anunciou arrependimento por meio da tevilá, imersão em arrependimento. Nós precisamos ser imersos em arrependimento e afogar o velho homem, a nossa velha natureza. Meus irmãos, que tenhamos atenção a essa mensagem. Gevurot, Atos Poderosos, versão JB, capítulo 13, versículo 24. Gevurot, Atos Poderosos, versão JB, capítulo 13, versículo 24. Agora, anteriormente, antes da vinda do Mashiach, Yohanan João proclamou a todo o povo de Israel uma imersão em arrependimento. A atitude das pessoas sem Aruach HaKodesh até os dias de hoje é de esconder os seus pecados, negar absurdamente, mesmo quando são descobertos. Ou tentar responsabilizar outras pessoas pelos seus próprios erros, justificando o seu pecado. Estamos vivendo exatamente como viviam nossos pais, descrito na Antiga Aliança. Então, o que faz você acreditar que está vivendo pela nova aliança através de Yeshua? Quando ocorre de alguém não conseguir mais negar o seu pecado, o seu erro, sua falha, o delito, diante de tantas evidências, o que mais observamos na vida dessas pessoas é o sentimento de vergonha diante da situação, diante de outras pessoas. Mas dificilmente nós presenciamos arrependimento diante do Senhor.
Não importa se Hashem conhece os nossos pecados. O importante é que os outros não saibam. E assim poderemos seguir vivendo em um teatro, nessa terra, de forma contínua. Ou seja, sem nenhum arrependimento. Se realmente desejamos receber a Ruach HaKodesh, então é necessário saber que ela não será dada a ninguém que não passe pelo arrependimento. Gevurot, Atos Poderosos, versão JB, capítulo 2, versículo 38. Gevurot, Atos Poderosos, versão JB, capítulo 2, versículo 38. E Kefa disse-lhes: façam techuvá, arrependimento, se livrem do pecado e voltem-se para Hashem. E cada um de vocês se submetam a uma tevilá, imersão de arrependimento, no nome de Yeshua HaMashiach, para o perdão dos pecados de vocês. E vocês receberão o presente da Ruach HaKodesh. O mais triste é saber que normalmente as pessoas conhecem o caminho do arrependimento, mas não se rendem a ele com facilidade. Não se rendem. Não se curvam. Vamos ler juntos. Abram as Escrituras. Tehillim, Salmos, capítulo 78. Tehillim, Salmos, capítulo 78. Versículo 34 a 37. Tehillim, Salmos 78, versículo 34, nós vamos ler até o 37. Quando Hashem os castigou com a morte, eles, o povo de Israel, o buscaram, arrependeram-se e buscaram a Deus desesperadamente, lembrando que Deus era sua rocha, Ele é Elion, seu redentor. Mas tentaram enganá-lo com suas palavras. Mentiram com sua língua para Hashem, pois seu coração não era sincero e eles foram infiéis à sua aliança. É dessa forma que nós estamos. Por esse texto fica evidente que entre o povo de Israel, diante da face da morte, as pessoas corriam para Hashem em arrependimento. Mas só Hashem pode saber se o arrependimento é de fato verdadeiro ou não. Nós vimos algumas condições recentemente de pessoas em face da morte na terra de Israel, agora, recentemente. Em festas estranhas, esquisitas, contrária à palavra de Hashem, caminhando um caminho de morte. Quando depararam com a morte, de fato, estava no caminho de morte. Vai deparar com quem? Com a morte. Quando eles encontraram com a morte, correram para fazer o Shema. Justamente nessa condição de risco de morte, eles correm para o Senhor, e nem sempre com o coração verdadeiro. E foi nessa condição também de risco de morte, que poderia ocorrer em 40 dias, que os ninivitas, na capital da Assíria, se entregaram ao arrependimento, mas ali foi verdadeiro, eles se entregaram com todo o coração. Vocês vão morrer daqui a 40 dias. Como assim? O que a gente tem que fazer? Se arrependam. Vamos fazer isso agora. Hoje é o dia. Aleluia.
Matitial, Mateus, versão JB, capítulo 12, versículo 41. Os homens de Nínive se lamentaram no Yom Hadim, dia do juízo, com esta geração e a condenaram, pois os homens de Nínive fizeram arrependimento na pregação de Jonas. E eis que algo muito maior do que Jonas está aqui, Yeshua. Hoje nós não estamos no Yom Hadim, mas estamos no Yom Kippur. Aproveita a oportunidade, hoje é o dia. Contudo, uma geração depois daquela, na cidade de Nínive, foi totalmente destruída. Os filhos daquela geração não compreenderam a mensagem, não seguiram o caminho dos seus pais e pecaram. E pior, não se arrependeram. Esse arrependimento em face à morte pode ou não ser considerado por Hashem. Eu sinceramente não gostaria que nós arriscássemos a nossa vida eterna enfrentando uma situação como esta. O povo de Israel tem o hábito de, em face da morte, eu já comentei, fecha os olhos ali e recita o Shema. Mesmo que nunca tenha vivido pelas instruções de Hashem, durante toda a vida, nunca se importou, mas ouviu falar. Irmãos, nós não podemos mais brincar com a nossa sorte, com a nossa salvação eterna. É muito sério. E o dia é hoje. O arrependimento é tão importante, essencial, eu diria, que depois que o Hanan, o imersor, foi removido, Yeshua continuou anunciando a mesma mensagem. Yeshua não estava dizendo para as pessoas: confie em mim e eu te salvarei pela graça. Yeshua dizia: se arrependa, chegado o reino dos céus. Matitial, Mateus, versão JB, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler. Matitial, Mateus, versão JB, capítulo 4, versículo 17. A partir de então, o Rabi Melech HaMashiach começou a proclamar, dizendo: Lealter li teshuvah. Lealter li teshuvah. Arrependimento imediato. Essa expressão. Lealter li teshuvah. Arrependimento imediato. Constranger o nosso coração com pesar verdadeiro ao arrependimento, pois o reino dos céus se aproxima. Essa é a ministração de Yeshua. Ele nunca disse: me aceita pela graça e será salvo. Os talmidinhos enviados, os discípulos de Yeshua fizeram o mesmo. Marcos, versão JB, capítulo 6, versículo 12. Marcos, capítulo 6, versículo 12. E tendo saído, pregaram que os filhos de Adão, o arrependimento. Pregaram aos filhos de Adão o arrependimento. Então, o que eu estou propondo para todos vocês aqui, que desejam verdadeiramente lutar para serem filhos de Hashem, é que confessem sim os seus pecados e lutem com toda a sua força para desenvolver o arrependimento verdadeiro dentro do coração de vocês. Do contrário,
eu receio que vocês voltarão a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados continuamente. Como acontecia com o povo de Israel, do qual nós fazemos parte, não somos diferentes. Acontecia com o povo de Israel incansavelmente. Eles cometiam sempre os mesmos erros no deserto. E depois levou essa mesma situação ruim, para a terra prometida. Porque estavam com eles. Irmãos, nós podemos frequentar uma sinagoga, frequentar todas as celebrações solenes, ler as escrituras sagradas, comer kosher, entregar nossos dízimos, as nossas ofertas, fazer sedacá, podemos louvar, levantar as nossas mãos, orar, jejuar e nunca nos arrependermos dos nossos pecados. Por quê? Muitos religiosos fariseus faziam tudo isso e nunca se arrependeram. Nunca se converteram. E pior, transformavam o que Yeshua fazia de forma lícita em transgressão. Você não pode curar no Shabat. Quem você pensa que é? E o que era ilícito? O planejamento de assassinato de Yeshua, a morte de um homem inocente, para eles, isso se tornou lícito. Frequentava a sinagoga, jejuava, orava, entregava o dízimo. Uma vida de aparência. Irmãos, eu lamento dizer isso, mas nós podemos viver uma vida de aparente techuvá, fazendo tudo o que é aparentemente certo, mas podre, sepulcraiado por dentro. Julgando a vida de todos, insatisfeito com tudo e com todos, não tendo prazer em estar próximo a Hashem. Nós podemos aparentemente cumprir as instruções de Hashem por estarmos sendo observados por outras pessoas. Imagina se eu não vou lá, o que vão dizer de mim? Mas muitas pessoas não fazem isso por amor ao Senhor, por temor ao nome sagrado dele. Se lembre, diante de quem vocês estão. Podemos trocar o lícito por ilícito e vice-versa. Como os fariseus faziam. Sem nenhum arrependimento, sem nenhum temor, seguindo as nossas próprias decisões, com os nossos próprios entendimentos, acreditando que estamos agradando a Hashem. O povo de Israel, do qual fazemos parte, viveu isso por muitos anos. Irmiyahu, Jeremias, capítulo 8, versículo 6. Ouvi com atenção. Irmiyahu, Jeremias, capítulo 8, versículo 6. Ouvi com atenção, mas não disseram nada certo. Ninguém se arrepende de sua impiedade, dizendo: olha o que eles falam. O que foi que eu fiz? Cada um corre em sua direção como o cavalo que se lança à frente da batalha. Por esse texto podemos vislumbrar um povo que confia nas suas próprias decisões, que confia nos seus próprios conselhos e que não se arrependem. Vivem na tentativa e erro, estão sempre errando. Será que você não está vivendo dessa mesma forma nesse momento? Yeshua tem buscado incansavelmente o arrependimento
em nossas vidas. Porque não existe outro caminho para chegarmos no Mashiach Yeshua, que nos conduzirá, o Mashiach nos conduzirá a Hashem para sermos cheios da Ruach HaKodesh. Então existe um processo. O arrependimento nos conduz ao Mashiach e o Mashiach nos conduz a Hashem. E Hashem nos enche da presença da Ruach HaKodesh. Entendeu o caminho? A sequência dos eventos? Não existe atalhos. Uma vida sem arrependimento é apenas uma vida de aparência. As pessoas pensam que elas estão vivendo. Não estão. Elas estão apenas passando com muito sofrimento pela vida. Talvez você pense que eu tenha visto milagres em minha vida. E eu vi muitos milagres de fato. Até os dias de hoje. Mas eu vou dizer para você, vermos milagres na nossa vida também não nos conduz a arrependimento. Outras pessoas podem ter o sentimento errado, o Senhor é comigo, nem preciso disso. Tem me abençoado todos os dias, para que eu preciso me arrepender? Irmãos, milagres são comuns até para os que se perdem. Matityahu Mateus, versão JB, capítulo 11, versículo 20 e 21. Matityahu Mateus, versão JB, capítulo 11, versículo 20 e 21. Então ele, Yeshua, começou a repreender os vilarejos em que foram realizados a maioria dos seus feitos poderosos, porque eles não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Pois se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os feitos poderosos que foram realizados entre vocês, eles teriam se arrependido há muito tempo em sacos de cinza. Então veja, o fato de nós presenciarmos milagres pode não conduzir a nossa vida ao arrependimento. Precisamos ter entendimento de tudo isso sobre a nossa vida. Se você possui a sua vida, na sua vida, dentro da sua vida, característica de uma pessoa que não se arrepende, isso aqui ninguém pode saber. Preciso esconder até de Hashem. Ainda que você veja milagres, não deixe que isso confunda a sua mente. Não deixe que isso confunda a sua vida. Arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Precisamos entender urgentemente e nos dedicarmos à prática do arrependimento. Precisamos deixar a vida de aparência para que possamos produzir bons frutos nessa terra. Gevurot, Atos poderosos, capítulo 26, versículo 20b. Gevurot, Atos poderosos, capítulo 26, versículo 20b. Devem se voltar dos pecados para Deus e realizar obras coerentes com o seu arrependimento. Sem arrependimento, até o que a gente produz é abominável ao Senhor. Ainda que a gente tenha as melhores intenções. Mas será que não existe uma forma de sobrevivermos sem arrependimento? Não dá para dar um jeito nisso? Arrependimento é difícil, sabe? Vamos ver a resposta de Yeshua. Lucas, versão JB, capítulo 13, versículo 5. Mas será que não existe uma forma aí de sobrevivermos sem arrependimento? Lucas, versão JB, capítulo 13, versículo 5. Não.
Eu vos digo, mas se não tiverdes arrependimento, todos vós igualmente perecereis. Está aqui. Ah, mas eu pensei que em Yeshua eu tudo podia. Falaram que no Senhor eu posso todas as coisas. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós desejamos muito fazer e buscar apoio de forma distorcida nas Escrituras Sagradas. Irmãos, preste atenção. O arrependimento é o único caminho que nos conduz a Yeshua. E Yeshua é o único caminho que nos conduz à salvação de Hashem. 2 Coríntios, versão JB, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, versão JB, capítulo 7, versículo 10. Pois a tristeza da alma, produzida por seguir as instruções de Hashem, produz arrependimento para a salvação pelo nosso Deus. Não é para ser lamentada, mas a tristeza da alma produzida pelo mundo conduz à morte. Vou repetir. 2 Coríntios, versão JB, capítulo 7, versículo 10. Pois a tristeza da alma produzida por seguir as instruções de Hashem produz arrependimento para a salvação pelo nosso Deus. Não é para ser lamentada. Mas a tristeza da alma produzida pelo mundo conduz à morte. Vocês conseguem entender por que Shaul era perseguido continuamente? E quase nunca mencionava sobre isso? Para não desanimar os irmãos, ele se alegrava na perseguição, ele teve entendimento com isso. Ele não lamentava as perseguições. Ele estava na cadeia, meia-noite, preso, louvando. E o que aconteceu? A presença do Senhor encheu aquele lugar de tal forma que houve um terremoto. Quando a tristeza, o pesar profundo, que provoca arrependimento, chegar na sua vida, se alegre, porque isso produzirá vida para a vida eterna. Mas, se você escolher a aparente alegria momentânea desse mundo, dessa terra, escondendo os seus pecados, você será a mais infeliz das criaturas. E ainda, como prêmio final, você receberá a perdição eterna da sua alma. Yeshua está lutando nesse momento para nós entendermos e recebermos no nosso coração a importância do que significa o verdadeiro arrependimento diante de Hashem, diante das pessoas nessa terra, e para termos cuidado com as situações de aparência. Uma mera mudança comportamental sem arrependimento não pode nos conduzir à salvação do Senhor. Gevurot, Atos Poderosos, versão JB, capítulo 17, versículo 30. Gevurot, Atos Poderosos, versão JB, capítulo 17, versículo 30. Enquanto Hashem desconsiderou e deixou passar os tempos da ignorância do povo na terra, agora, no entanto, Hashem proclama a todos os filhos da raça humana, em todos os lugares, se arrependam. Estamos falando de uma proclamação de Hashem.
o Todo-Poderoso do universo, que está lutando por nós. Se realmente desejamos ser resgatados desse mundo tenebroso, então nos posicionemos em arrependimento diante de Hashem, porque à medida que seguirmos na direção desse arrependimento, certamente apressaremos a vinda do Mashiach Yeshua, e nele, na volta do Mashiach, teremos alegrias, porque muitos lamentarão. 2 Kefa, 2 Pedro, versão JB, capítulo 3, versículo 9. 2 Kefa, 2 Pedro, versão JB, capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas o Senhor está demonstrando paciência para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, considere esse texto e sondem seus corações se vocês têm vivido ou não uma vida de arrependimento, porque é isto que Hashem busca encontrar no nosso coração, para fazer nele a sua habitação. No passado, Hashem usou seus profetas para conduzir as pessoas do povo de Israel, judeus e não judeus, juntos, unidos ao arrependimento. Mas hoje a Ruach HaKodesh trabalha em nossos corações para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e assim nos conduzirem em amor ao arrependimento verdadeiro. Romanos, versão JB, capítulo 2, versículo 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Versão JB. Ou você pensa levianamente na riqueza da sua generosidade, da sua bondade amorosa, por ser tolerante, por causa da sua paciência, desconsiderando o fato de que a graça imerecida de Hashem é para levá-lo ao arrependimento. Olha para que o Senhor derrama sobre nós a graça dele, para nos conduzir ao arrependimento, para nós fecharmos. Que neste Yom Kippur você tenha forças e coragem para se lançar aos pés de Hashem em arrependimento verdadeiro, disposto a retratar tudo o que se fizer necessário. Eu não sei se você tem totalmente consciência dos seus pecados, mas se você não se arrepender, vai viver aprisionado no terror da culpa, atormentado por Satã com acusações na sua mente, através de sonhos, que sempre nos conduzirá para fora do caminho de Hashem. O caminho que Hashem está nos oferecendo através do Mashiach Yeshua. O desejo de Hashem é a salvação da nossa alma, mas a escolha é nossa e será respeitada. Arrependa-se e a sua vida será transformada nesse dia. Todo esse mal será eliminado da sua vida. Você terá o desejo cada vez maior de estar na presença de Hashem. E então, você poderá ser usado pelo Senhor para produzir bons frutos nessa terra. Se você conseguir reconhecer a sua verdadeira condição e permitir que o arrependimento brote no seu coração, seu destino será transformado nesse Yom Kippur. E para todos aqueles que decidirem seguir nesse novo caminho, recebam o perdão pela Hesed, pela graça imerecida de Hashem.
pela graça do amor que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, através do Mashiach e Yeshua, e seja livre. Ainda temos mais algumas poucas horas nesse dia para refletirmos, para nos posicionarmos e responder à proposta que Hashem nos oferece. Hoje, Irmial, Jeremias, versão JB, capítulo 15, versículo 19. Irmial, Jeremias, versão OJB, capítulo 15, versículo 19, 19a. Portanto, assim diz o Senhor: se tiveres arrependimento, e então te restaurarei, e estarás diante de mim para o serviço no ministério, e se trouxeres palavras do precioso, em vez de palavras inúteis, serás como a minha boca nessa terra. A resposta é pessoal e intransferível, mas eu sinceramente espero que todos vocês, sem nenhuma exceção, respondam sim a essa proposta de Hashem, em nome de Yeshua. Sim, Senhor, eu quero. É o que eu espero. Que você tenha força para pronunciar. Estejam abertos para o arrependimento, com libertação completa dos seus pecados. Não importa qual seja. Hashem, o Todo-Poderoso, ainda existe algumas coisas que ele nunca viu. Nunca viu. Uma dessas coisas, ou melhor, vou citar duas dessas coisas que ele nunca viu. Ele nunca viu um Deus maior ou mais misericordioso do que ele. Nunca viu. E ele nunca viu um pecador que ele não possa alcançar. Duas coisas que ele nunca viu. Deve existir outras. Mas eu garanto para você que essas duas coisas ele nunca viu. Se coloque na mão dele com confiança e você verá no que ele transformará a sua vida. Meus irmãos, aceitemos a honra dessa proposta oferecida a nós por Hashem e que seja verdadeira, que haja arrependimento verdadeiro em cada um dos nossos corações. Não se envergonhe desse arrependimento. Se você trouxe muita tristeza ao coração de Hashem, hoje, nesse dia, agora, você pode trazer grande alegria ao coração do nosso Pai que está no céu. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Vou ler na versão JB. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Versão JB. Eu vos digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas íntegras, corretas, que entendem ser justas, que não têm necessidade de arrependimento. Medite seriamente sobre o que a Ruach HaKodesh está nos ministrando nesse dia. Se arrependam diante de Hashem e mudem os decretos de forma favorável sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, eu te dou graça pelo teu amor, pelos teus ensinamentos. Obrigado pelas tuas revelações, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pelo teu precioso. Obrigado. Perdoa nossos pecados. Nos ajude, Pai. Pai, nós não temos como esconder nada diante do Senhor, ainda que nós tentemos. O Senhor sabe todas as coisas. E nos ajude a aproveitar esse dia, Pai. Nos apresentarmos diante do Senhor, abrindo nosso coração verdadeiramente em arrependimento.
Tenha misericórdia e transforme a nossa vida verdadeiramente. Tenha misericórdia, Pai. Nos ajude a nos livrarmos de tudo que existe na nossa vida que é apenas aparência. Aparência diante do Senhor, aparência. Acreditando, Pai, que a gente pode sustentar isso por muito tempo. Nos ajude. É o que eu lhe peço. Louvado, engrandecido seja teu santo nome pelo Mashiach Yeshua, pela tua rua, tudo que você tem nos proporcionado. Nos ajude. Incita em nosso coração, estimule no nosso coração o arrependimento verdadeiro, o único que tem poder de nos conduzir verdadeiramente a Yeshua, nosso Senhor e Salvador. É o que eu lhe peço. Fica conosco nesse dia, receba o nosso clamor. Nós dependemos e confiamos no Senhor. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja.